Olá, nós estamos hoje aqui reunidos, eu e um amigo meu, o Ariovaldo Ramos, e nós vamos falar um pouco sobre a graça de Deus. E eu queria que você nos acompanhasse nesse bate-papo, nessa conversa, e nós vamos dar início logo a essa nossa conversa. Ari, me diz uma coisa, em Atos capítulo 17, versículo 23, Paulo está no Areópago, lá em Atenas, e ele fala sobre um Deus que os homens adoravam, mas não conheciam. Inclusive tinha um altar, uma estátua, alguma coisa, erigido ao Deus desconhecido. Como que você faz essa relação hoje, por exemplo, com a igreja? Pode ser que existia essa relação entre uma igreja que adora um Deus, mas não o conhece? Bom, sem dúvida alguma. Primeiro, prazer estar aqui com você, que nos assiste, com o Ricardo, meu amigo. E infelizmente é assim, há muita igreja que está adorando Deus, ou entende que está adorando Deus, mas quando você percebe o conteúdo da adoração, quando você percebe o que é que o pessoal está ensinando, principalmente o que o pessoal está cantando, você se dá conta de que eles estão falando de um ser que não é o ser que a Bíblia descreve. Que foi inventado, de alguma maneira, você não sabe de quem que eles estão falando. Porque todos os atributos que eles apresentam, ou as descrições que eles fazem, não condizem com o Deus que se revela na Bíblia e que principalmente se revelou em Cristo Jesus. Tem sim, hoje infelizmente tem um bocado de gente que está adorando a um Deus que eles não conhecem. E como que a graça poderia intervir nesse conhecimento? Como que a graça de Deus poderia agir a fim de que a igreja crescesse no conhecimento dele? Bom, a graça age. A graça é essa capacidade do coração de Deus de oferecer ao ser humano e de instalar no ser humano a consciência do seu pecado, a possibilidade de mudar de vida e instigar o ser humano a ir em direção a Deus e a se submeter à condução de Jesus e do Espírito de Cristo. Ela está agindo. E, inclusive, isso explica por que gente está chegando em busca de Deus. O problema é que os que deveriam estar ensinando sobre Deus não estão ensinando. Inclusive, não estão ensinando sobre a graça. Eles estão passando para as pessoas a ideia de que elas estão sendo abençoadas por Deus por causa do que elas fazem para Deus. Por causa da oferta que dão, por causa do sacrifício que fazem. Ou seja, as pessoas vieram a Deus atraídos por esse movimento do coração de Deus em relação às pessoas, que a Bíblia chama de graça, mas quando elas chegam, os líderes, ao invés de dizer, vocês só estão aqui porque Deus os ama e os trouxe e quer abençoá-los e transformá-los, apenas e tão somente abram o coração para Deus e deixem Ele agir, ao invés de ensinarem isso, eles começam a ensinar que o sujeito tem de fazer sacrifício, ele tem de dar oferta disso, oferta daquilo, tem de dar mais dinheiro para lá, dar dinheiro para cá, porque senão Deus não abençoa. Errado. Errado. A gente contribui financeiramente porque a gente acredita na causa e quer ver a causa prosperar. Mas Deus não nos abençoa por causa do nosso dinheiro, não nos abençoa por causa de sacrifício nenhum que a gente faça. Deus nos abençoa porque gosta da gente, porque se derrama a nós, porque quer nos abençoar, nos abraçar e nos salvar. Isso é que é graça. Então a graça está agindo, porque as pessoas estão sendo atraídas por Deus. O problema é que quando elas chegam no local onde elas deveriam ser informadas dessa graça, elas não são. E às vezes são inclusive manipuladas e exploradas.
Eu acho que a gente poderia dizer, então, assim, ver se esse raciocínio pode ser encaixado aí no que você está dizendo. Quando a pessoa chega, trazida por essa graça, trazida por Deus, os líderes e até mesmo a própria igreja deveriam empurrar essa pessoa que se achegou, trazida por essa graça, a fim de que ele cresça no conhecimento daquele que o chamou. Exatamente. E ao contrário disso, os líderes ou a própria igreja chamam para si, ao invés de empurrá-lo para aquele que o chamou, que o amou, que trabalhou na vida dele através da graça. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso. A pessoa, ao chegar na comunidade, ela tinha de ser profundamente instigada a ir em direção ainda mais profunda, mais intensa a Deus que a chamou, que a atraiu, cuja graça trouxe para ele. E aí fica a nossa recomendação a todos os líderes da igreja de que se deem conta de que o nosso papel é o de levar as pessoas a amarem a Deus, a se aproximarem ainda mais de Deus, a permitirem que a bondade de Deus trabalhe no coração delas. Porque é isso que Deus quer, foi por isso que Deus as trouxe, para se revelar a elas e para que elas cresçam e sejam gente madura, gente como Jesus, gente como gente deve ser. Ok. Eu agradeço ao Ari por mais esse momento aqui que nós tivemos e agradeço a você que nos assiste e que Deus continue abençoando a todos. Até o próximo programa.